experimentando o eu. Ele vai dizer, muitas vezes quando nós estamos infelizes, nós procuramos gerar experiências para nos autodestruir. No fundo não é destruir a nós que nós queremos. No fundo é destruir esse ego pequeno que nos aprisiona. É como se a gente quisesse arrebentar a porta da gaiola. Então tem um impulso de autodestruição que no fundo não é querer morrer, é querer se libertar do ego. Ele diz até dos termos que a gente usa, derrubado, arrasado, etc. A gente está tentando demolir o ego para acessar o céu. É a alma prisioneira querendo arrombar a porta e encontrar a si própria antes que o tempo acabe. O self é o nosso ser mais profundo, está unido a Deus, é incapaz de falsidade, está sempre evoluindo e fala para o futuro. O ego quer simplesmente que as coisas permaneçam. Então ele é contra todos aqueles que conseguiram encontrar a si próprios. Filósofos, inovadores, verdadeiros artistas, o ego odeia esses profetas do self, porque podem gerar nas pessoas ânsia de liberdade e ele produz resistência. É daí que parte a resistência. Ele quer que nada mude. Ele vai falar dos medos, que é muito interessante. Claro, a resistência trabalha com medo, e tem muitos medos. Tem medo de morrer, tem medo de viver, tem medo de perder as pessoas que você ama, tem medo de sofrer, tem medo de não ser reconhecido. Mas ele diz, o grande medo, que é o chefão aí, o poderoso chefão de tudo isso, é o medo do êxito. Porque o medo do êxito é o medo de pular para um outro patamar e ter que honrá-lo. E sair da tribo onde você era aceito e ficar sozinho. E não ter reconhecimento de ninguém, ficar na solidão. O medo do êxito é aterrorizador, que te joga no desconhecido. Então, no fundo, todos os medos são medo do êxito, medo de realmente se tornar esse ser humano que você sonha ser. E entrar num mundo obscuro que você não sabe o que tem do outro lado. Eu lembro que quando eu estive em Portugal, naquele porto de Belém, onde saíam os navegadores para vir descobrir o novo mundo, foi de onde partiu a caravela que nos descobriu. Tá? Uma estátua linda lá, de vários homens empurrando lá na ponta o navegador, de peito aberto, enfrentando um mundo que ele não sabia o que tinha, podia não ter nada. Podia ter um oceano que fosse dar num abismo, como a maioria das pessoas dizia, enfrentando o desconhecido com um sonho. Vocês imaginem como isso é aterrorizador. É o medo de enfrentar o desconhecido e se reconstruir num patamar que você não sabe o que é, então prefere a mediocridade do conhecido. Esse é o grande medo, e a resistência joga com ele. Tá? O medo de ser aquilo que você sempre sonhou ser. Uhum. Ele diz, do self autêntico, quem tem vários filhos sabe que nenhum deles é igual. Cada um nasce com uma natureza, com um sonho, e que é como se cada um de nós fosse uma expressão de uma missão. Nós não podemos chegar e fazer qualquer coisa. Nós temos um recado que nós viemos dar ao mundo. Que no íntimo, nosso, se a gente perguntar, a gente sabe o que é. Você não pode chegar aqui e fazer o que bem entende, o que está na moda, o que dá dinheiro. No fundo, você pode fazer uma coisa. Parece que essa vida foi destinada a um recado que você tem que trazer. Que é a mensagem que está dentro desse seu self autêntico. Nós temos uma alma refinada, individualizada. Um destino, uma missão específica a cumprir, que há que descobrir e trazer à tona. E aí ele coloca esse poema, muito bonito, um poeta inglês. Nosso nascimento não passa de um sono e de um esquecimento. A alma que se ergue conosco, a estrela de nossa vida, habitava um outro lugar e vem de longe, não completamente esquecida e não inteiramente nua, mas vimos seguindo nuvens de glória de Deus que é nosso lar. Então nós viemos aqui com uma missão específica, não estamos aqui à toa. Aí ele vai dar essa definição que eu acho maravilhosa, gente. Território versus hierarquia. Ele vai dizer que existem duas definições para os seres se colocarem no mundo. Hierarquia é a mais comum. Ele chama isso no meio, por exemplo, das galinhas de pecking order, a ordem para ciscar. Então tem o galo mais poderoso que tem direito de ir primeiro. O cachorro não tem isso também, o macho alfa, que é o primeiro que vai lá na ração, os outros ficam todos quietinhos esperando. É uma hierarquia onde tem o mais poderoso, o bonzão, o chefe, tem os outros mais subordinados, tem o último lá da hierarquia, e tudo está definido por quem está acima e quem está abaixo, e o teu lugar no meio daquilo. Ele disse, isso funciona bem entre a maior parte dos bichos, funciona bem em comunidades humanas também, por exemplo, colégio secundário, ele diz que é assim. As meninas, a chefe da torcida, as outras vão se posicionando, aí tem o grupo de jogadores de xadrez, tem o nerd que fica lá em cima, os outros vão se posicionando, o brigão, que é o chefe dos meninos, os outros vão se posicionando. Colégio de segundo grau, ele diz que essa ordem hierárquica está muito definida. Cidades pequenas até um certo tamanho também. Você se define no papel que você ocupa na hierarquia, todo mundo sabe, você sabe, e aceita aquilo, e aquilo ali é o teu papel no mundo.
Mas ele diz que isso dentro de uma comunidade humana, quando ela começa a ficar grande demais, não tem jeito mais de manter uma ordem hierárquica. Se você está vivendo dentro de Nova York, ninguém sabe mais quem é você. Você passa com aquele carrão bonitão na rua para impressionar, ninguém olha. Tem trocentos carrões bonitões que nem o teu, você é nada, vira ninguém do ponto de vista de uma ordem hierárquica. Isso deixa o homem muito solto. Ele diz que é como se fosse uma memória tribal. Dentro de um conjunto pequeno, ele sabe o papel que ele ocupa. A partir de um certo momento, essa orientação hierárquica não funciona. Ele vai dizer que, do ponto de vista do artista, a definição hierárquica é fatal. Ele diz que tem definição hierárquica em Hollywood, tem definição hierárquica dentro dos esportes. O cidadão só olha para fora. Ele não quer fazer um trabalho porque ele quer deixar um recado para a humanidade, acrescentar alguma coisa positiva. Não, ele quer estar dentro de uma escala onde ele vai ter autores melhores que ele, mais vendidos, autores piores que ele, menos vendido, prestígio, ser chamado pela televisão de vez em quando. Ou seja, ele define a sua posição olhando para fora, olhando para quem está acima, olhando para quem está abaixo, nunca olhando para dentro de si mesmo. E conhecendo a si próprio e sabendo o que ele tem a dizer ao mundo. Nunca, olhando sempre para fora. Então ele diz que esse tipo de autor não diz o que a sua alma manda, ele diz o que o público quer ouvir. Então é um mercenário. Ele diz que a musa fica furiosa com esse tipo de pessoa, porque profana a musa. Ele não consulta a sua alma para saber o que fazer, ele consulta o mercado. Que ele se afirma em função da ordem hierárquica em que ele está. Então ele diz, esse tipo nunca vai ter inspiração da musa, profana a musa. Vocês vão perceber que hoje a gente não considera isso. Dentro da poesia grega, porque a poesia na Grécia era considerada sagrada, eles diziam, quando um artista usava uma palavra grosseira numa poesia, uma palavra vulgar, ele dizia, esse homem não tem a musa. A musa não entra num território sujo. Ele profanou a arte. A musa não vai entrar aí. Hoje é tão curioso, sobretudo quando a gente trata de poesia, porque isso é a moda, usar as coisas mais grosseiras do mundo dentro de poesia, um jogo de palavras, né? E quando a gente diz, são a profanação, ninguém entende, porque nada é sagrado. Nada é sagrado. Eles tinham território e sabiam, bom, tem certas regras para que você invoque a musa. Hoje não existe nada que seja sacralizado. Bom, e a outra orientação, além da hierárquica, orientação territorial. Ele diz que o artista necessariamente tem que ter uma orientação territorial. Ele tem um determinado território que ele delimita e investe todo o seu coração ali. E aquele território que é a sua obra, o seu trabalho, seja lá o que for que você faça, ele te alimenta. Você investe todo o teu amor ali e quando você necessita de algo, basta se colocar no teu território que ele te dá tudo o que você necessita. Eu falo, Arnold Schwarzenegger, quando fica deprimido, vai para uma academia. Ainda que esteja vazio e só tenha ele, aquele território o alimenta. Levanta o humor dele. Steve Wonder, quando está deprimido, vai para um piano. E ele não faz porque alguém vai ouvir. Se o mundo todo acabasse e só ficasse ele e o piano, ele iria para o piano. Esse é o território que o alimenta, que devolve para ele. Um território é como se fosse um banco, onde você investe energia e ele te devolve energia. Ele diz, na frente da minha casa tem uma colina que tem um coiote só com 3 patas. Ele é dono daquele território. Ele que remexe todas as latas de lixo da região. Ele diz, no seu território, até uma criatura com 3 patas é mais forte do que qualquer outro. E quando o outro coiote tenta invadir lá, ele bota para correr. Entende? O território não precisa que haja outra pessoa ali, não precisa nada, precisa simplesmente que você esteja nele e que você o tenha cultivado. Ele devolve toda a energia, todo o amor, toda a motivação que você colocou nele. E aí ele vai dizer, inclusive, como é que você sabe se você tem ou não uma orientação territorial ou uma orientação hierárquica. A pessoa que tem uma orientação territorial olha para dentro e se retroalimenta com todo o amor que ele já dedicou ao seu trabalho. Aquele território, novamente, o motiva e lhe dá energia. O ato de criação, ele diz que é como se fosse uma mãe que cria um filho. Ela não espera outra coisa que não que ele seja feliz, não espera ter êxito nem se destacar por causa dele. Ela sente que alguma coisa estranha, nova, vem à luz através dela. Isso é verdadeiro, eu tenho filhos e vi isso. Quando a criança é entregue para você, é um milagre. Você não acredita que foi você que gerou aquele ser humano. Ele veio ao mundo através de você. A obra nossa é assim também. Ele vem ao mundo através de nós e nós só fazemos protegê-la e nada mais. Trabalhar hierarquicamente, voltado para fora, querendo méritos, querendo reconhecimento, insulta a musa e deixa-a furiosa. Aí sim, ele vai falar, como saber qual a minha orientação? Se tenho problemas, procuro a opinião de amigos ou vou para o meu território? Ele disse, olha,
Imaginem vocês o Schwarzenegger, ao invés de ir para a academia, pega um telefone e liga para 6 amigos para perguntar se gostam dele. Não faria isso. Isso é uma orientação hierárquica, uma orientação território. Vou para o meu território, vou para o local onde eu depositei o melhor de mim. Se fosse a última pessoa do mundo, continuaria a desenvolver essa atividade? Ou seja, obtemos sustento da atividade em si ou da impressão que ela causa aos outros? Aí você define se você está virado para fora ou para dentro. Você tem um território? Ele conta de Leônidas, vocês sabem que ele tem um livro lindo sobre os 300 de Esparta, a guerra, os portões de fogo, a guerra de Esparta contra os persas. Ele fala que o grande general Leônidas, rei de Esparta, dizia que a virtude suprema do ser humano é o desprezo pela morte. E ele vai dizer, no caso de nós que procuramos o nosso sonho, a virtude suprema é desprezo pelo fracasso e também pelo sucesso. Não importa. Pouquíssimas pessoas que realizaram grandes obras foram reconhecidas pelos seus contemporâneos. Vocês sabem disso? Poucos foram gênios que foram reconhecidos pelos seus contemporâneos. Não quero dizer que sejamos gênios, insisto, mas para sermos humanos, simplesmente. A lógica é a mesma. Se esperarmos que todo mundo reconheça, no momento histórico de tanta superficialidade, ser humano é quase que subversivo. E esperar o reconhecimento das pessoas é uma perda de tempo. Desprezo pelo fracasso e também pelo êxito. E essa capacidade de se autovalidar, dormir o sono dos justos, cumprir com o meu dever. Fiz o meu sacro ofício, fiz o que me correspondia como ser humano. Deixei um rastro de ser humano no mundo, pelo menos hoje. Para o homem escapar da dor, ele deveria deixar de buscar o resultado da ação e buscar a retidão com que ele faz as coisas como única satisfação. Bom, hoje eu fui reconhecido, não importa. Hoje as pessoas gostaram do que eu fiz, não importa, mas eu agi com retidão. Durmo o sono dos justos, ganhei meu dia. Entende? A forma como eu atuei foi humana, foi digna. E eu já estou bem pago, já sou um profissional bem remunerado. Fui remunerado pelas pegadas que deixei no mundo, pelo rastro que deixei, foi humano. Não são meus. Como faz Nelson Freire quando se recolhe para os bastidores? Os frutos não são meus. Ele diz, essa é a melhor maneira de escaparmos da ambição dos frutos e sermos determinados pelo desejo. O trabalho por ele mesmo e não por fortuna, atenções ou aplauso, e ainda mais, doá-lo como oferenda a Deus. Se a obra vem do céu, por que não devolvê-la a ele? Espécie sublime de devoção espiritual. Ser servos do mistério, dar vida ao que não existe, mas que existirá através de nós. Aquilo que virá ao mundo graças a nós. Dar vida a isso. Que linda essa frase do Bhagavad Gita, que ele cita de maneira versificada, de maneira poetizada. Dê-me o ato, purgado de expectativa e egoísmo. Fixe sua atenção na alma, age e realize por mim. Dê-me o ato purgado de expectativa e egoísmo. Fixe a sua atenção na alma, age e realize por mim. Faça por mim, em meu nome, e dê para mim os frutos. O próprio divino falando com o homem. Lindo demais, né? Muito bonito. Ceder à resistência não fará mal apenas a si mesmo, fará mal aos seus filhos, a mim, ao planeta. Ceder envergonha aqueles que o criaram com o único objetivo de empurrar a raça humana 1 milímetro para frente em seu longo caminho de volta a Deus. O trabalho humano e criativo é uma dádiva para o mundo e para todos que o habitam. Dê-nos o que você possui. Dê-nos o que você possui. Dê-nos o que você possui.